Será que uma queda de 2 metros gera a mesma força de impacto que uma vaca de 10 metros? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai dissecar o assunto. Para esclarecer isso, a gente vai precisar entender 3 conceitos: elongação, força de impacto e o terceiro é o fator de queda. As cordas dinâmicas de escalada são submetidas a um teste de elongação dinâmica e estática. O teste que importa para nós é o de elongação dinâmica, que é quanto que essa corda vai esticar submetida a uma queda. Basicamente o teste é, eles colocam uma massa de 80 kg numa corda, não me lembro bem o comprimento, e ele toma um fator de queda de 1,77. A gente vai falar depois de fator de queda. Para a corda ficar dentro dos padrões da UIAA, ela precisa estar com uma elongação dinâmica, né, essa elongação para queda, entre 10% e 40%. Eu vou usar para esse vídeo uma corda de 9,2 milímetros que tem uma elongação dinâmica de 30%, mais ou menos. Aquele mesmo teste da corda também vai determinar a força de impacto dessa corda. E a força de impacto é quanto que essa, basicamente, né, falando grosso modo, é quanto que essa corda não vai absorver de impacto e que vai deixar para outras partes do sistema absorver, que vai ser o escalador, a cadeirinha, o freio e tal. O fator de queda, por sua vez, é uma razão do tamanho da queda pelo comprimento da corda ativa no sistema. Trocando em miúdos é quanta corda tem desde lá do freio do segue até o escalador no momento que ele cai, né, e o tamanho da queda é, vamos dizer que eu escalei 2 metros para cima e caio, eu vou cair esses 2 metros mais 2 para baixo, 4 metros. Né, o fator de queda é o comprimento da minha queda dividido pelo tanto de corda que está no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho 10 metros de corda ativa no sistema e a minha última proteção está a 2 metros abaixo de mim e eu caio, eu vou cair 4 metros. Então, a conta do fator de queda nesse exemplo fica 4 metros, né, da altura da minha queda, dividido por 10 metros, que é a corda no sistema, que dá 0,4. Então, o meu fator de queda nesse caso é 0,4. Que é um fator de queda bem baixo, né? O máximo que ele pode chegar é um fator 2. Um exemplo de um fator de queda 2 seria, imagina que eu estou conectado com uma solteira de 1,20 m numa parada e eu quero já clipar a costura da próxima enfiada enquanto eu ainda estou clipado com a minha solteira. Então eu escalo, né, subo até chegar nessa costura e para chegar lá eu estico a minha solteira completamente para cima. E aí eu caio, né? Se eu caio nesse caso, eu tenho 120 centímetros para cima, vou cair, vai virar 240, certo? Então eu tenho 240, que é o tamanho da queda, dividido por 120, que é o comprimento da fita, vai dar 2. Esse é o máximo de fator de queda que eu posso ter. Essa é uma queda muito perigosa, que pode gerar forças muito grandes que nem a solteira, nem os mosquetões, nem a ancoragem, muito menos o seu corpo pode lidar com tanta força. É uma queda bastante perigosa. Se você já é familiarizado com o fator de queda, você até agora não deve ter nenhuma grande novidade, certo? Mas também você deve estar se perguntando, como eu estava me perguntando, tá, entendi, mas quanta força isso vai gerar? E a outra pergunta é, será mesmo que uma queda pequena, né, uma queda de 2,40 metros, pode gerar forças mais perigosas que uma queda de 4 metros, de 5 metros, de 10 metros? Bom, eu resolvi fazer as contas e o resultado é esclarecedor e é incrível. Quer ver? Ok, então se prepara que agora as coisas vão complicar um pouco, mas depois as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Essa força que nós estamos falando é a força de impacto. Para chegar na força de impacto, eu primeiro vou precisar calcular algumas outras coisas antes de chegar lá. Para isso, eu vou usar a equação de Torricelli. É Torricelli que fala, né? Meu amigo Torricelli de Pozo Alto, um abraço. Então eu vou usar esses dois exemplos que eu usei antes, né, da queda de 4 metros com 10 metros de corda e outra, um caso extremo de uma queda de 2,40 metros numa fita de 120. E aí eu vou calcular as forças geradas nessas duas quedas e a gente compara as duas depois. No primeiro exemplo, a gente tem 10 metros de corda no sistema e uma queda de 4 metros. Lembra? A pessoa escalou 2 metros acima da última proteção e caiu esses 2 metros mais 2 metros para baixo, uma queda de 4 metros. Vamos começar então definindo o fator de queda.
O fator de queda é o tamanho da queda, que nesse caso é os 2 metros que o escalador tinha subido, certo? Ele cai esses 2 metros e cai mais esses 2 metros para baixo, então 4 metros. Dividido pelo comprimento da corda antes da corda esticar. Esse vermelhinho aqui está marcando a elongação da corda. Então, a quantidade que eu tinha de corda no sistema, a corda ativa, que nesse caso eu estou considerando desde o freio até lá no escalador, era 10 metros. Então 4 por 10 um fator de queda 0,4, que para quem está familiarizado sabe que é um fator de queda baixo bastante razoável. Mas vamos entender por quê, certo? Vamos falar então da força de impacto. A força de impacto é a quantidade de energia que a corda não vai conseguir absorver e que vai transferir para outras partes do sistema, né? Para o escalador, para o ponto de reenvio, para o SEG, basicamente. Segundo o nosso amigo Newton, a força é igual massa vezes aceleração. Vamos entender então o que são cada uma dessas coisas, né? A força que a gente está falando é a força de impacto, certo? Essa energia que a corda não vai absorver e que vai sobrar para outras partes do sistema. E eu estou especialmente preocupado com o escalador, correto? A massa é a massa do escalador, que a gente definiu que era 80 quilos, certo? Vamos lá. E a aceleração? O problema da aceleração aqui é que eu não tenho ela ainda e por isso que eu vou precisar usar lá a equação de Torricelli. Vamos falar então da equação de Torricelli? A gente vai precisar dividir ela em 2 momentos para chegar nessa aceleração que a gente precisa. No primeiro momento, eu vou definir qual é a velocidade que o escalador vai chegar, né, durante a queda, logo antes de começar a energia dessa queda começar a ser absorvida pela corda, ou seja, logo antes da corda começar a segurar essa queda, né? Então, para isso, né, essa velocidade aqui vai ser essa velocidade que vai estar logo aqui, ó, logo antes da corda começar a esticar, né? Ela vai ser igual à velocidade zero, velocidade inicial, que nesse caso é zero, né? A velocidade que antecede a queda do escalador, quando o escalador ainda está parado no ar, certo? E no momento seguinte ele começa a cair. Então ela vai ser zero. Né? Vezes 2 vezes a aceleração. A aceleração nesse caso, como a gente está falando de uma queda, é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a distância é 4 metros, também não estou considerando ainda a elongação da corda. Acho que ficou meio confuso também. Faço as contas, vou gerar a velocidade máxima de 8,94 metros por segundo, ou seja, quando o escalador cai, a hora que ele chega aqui no final dos 4 metros, esses 4 metros acabam aqui, né? Ele vai estar a 8,94 metros por segundo. Então, nessa segunda etapa, eu vou agora fazer as contas do escalador a partir dessa velocidade, quando a corda começa a pegar a queda, até ele parar aqui, né, numa velocidade zero. Então, nesse caso, a minha velocidade inicial vai ser a minha velocidade máxima, né, aquele 8,94 metros por segundo, e a velocidade final vai ser zero. Com isso, eu vou conseguir, usando a mesma equação, definir o que é a aceleração, que nesse caso está relacionada com a elongação da corda. Se você quiser agora pausar o vídeo e dar uma olhada nessas contas, fica à vontade, se não, se quiser só entender o conceito, vamos em frente. Eu defini então que a aceleração é 13,33 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração que eu vou usar lá para calcular a força de impacto. Então fica que a força de impacto é igual a 1066 newtons, né? Traduzindo para kilonewton, que é a linguagem que a gente usa mais na escalada, né? A unidade de medida mais comum. A gente está falando de uma força de impacto de 1,06 kN. Essa força, assim, totalmente aceitável, certo?
Essas contas todas elas são teóricas, elas estão considerando uma massa rígida caindo, né? O nosso corpo é gelatinoso, então essa parte da força que não é absorvida pela corda, né? Toda essa energia ela vai ser absorvida em outras partes do sistema. Na prática, a força de impacto, né, no nosso corpo e na ancoragem, em qualquer lugar que importe, vai ser muito menor. Porque justamente essa energia toda gerada durante a queda vai ser dissipada na corda deslizando no freio, no segue se movendo, no ponto de redirecionamento, né, na sua última costura, proteção que for, também vai esticar e vai absorver um pouco. A nossa cadeirinha esticando, o nosso corpo deformando, tudo isso cada coisa absorver um pouco de energia e no final essa queda é muito menos severa do que ela resulta, né, na teoria, nas nossas contas. Agora o outro exemplo, né, do fator de queda 2 na fita. Já deu para entender que a elongação do material é crítico nisso, né? Então, nesse caso, para exagerar um pouco mais, eu vou usar um exemplo extremo, dizendo que essa fita, né, essa solteira que eu fiz, é de Dyneema. Dyneema é esse material branco fininho, se você não está familiarizado com ele. E a elongação dinâmica da Dyneema é de 4%. 4% é muito mais baixo, né? Comparando lá com os 30% da corda dinâmica. Agora a gente está aqui com o segundo caso, né? Do escalador que subiu com a solteira de 120, né? Ela tinha 1,2 metros, certo? De Dyneema e caiu, né? Quando ele caiu 2,4 metros. Então, como é que fica a conta do fator de queda? Né, o tamanho da queda, 2,4, dividido pelo comprimento da corda, que nesse caso é da fita, né, da solteira. 1,2 dá um fator de queda 2, né, que a gente sabe que é o máximo de fator de queda que a gente consegue, né, o fator de queda vai de 0 a 2. Vamos calcular a força de impacto agora, então? Né, para isso eu vou usar a mesma metodologia que eu usei no outro caso e vamos agora explorar um pouco o que é o que nesse caso, né? A aceleração eu preciso descobrir, lembra, para saber a força, então eu vou precisar fazer aquelas duas etapas. A primeira etapa nesse caso é da velocidade zero, o escalador parado no ar, até o final da queda logo antes de começar a ser absorvida. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é a desaceleração, do momento em que o escalador começa a ser pego pela fita até ele parar. Que nesse caso eu representei aqui em vermelho também uma micro absorção, porque eu estou falando de uma fita de Dyneema que tem uma elongação de 4% comparando com os outros 30%. Né? No fim das contas, vai resultar, se você quiser pausar o vídeo de novo e checar as contas para entender um pouco mais profundamente, mas basicamente eu vou gerar uma força de 40 kN nesse caso. Gigantesco, certo? O que no nosso sistema que aguenta 40 kN? Claro que outra vez, essas forças são teóricas e no mundo real essas forças vão ser bem menores. Mas pessoas já morreram nessa situação, né, de estar clipada numa solteira, subir para fazer alguma coisa e cair, especialmente com fita de Dyneema. Então é importante a gente ficar ligado com o fator de queda. Um fator de queda alto é perigoso, a gente deveria evitar e ele é extremamente perigoso com materiais que têm uma elongação menor. E essa é uma das razões pela qual eu prefiro fazer a solteira com a própria corda. Agora eu vou comparar os dois casos lado a lado e a gente vai ver umas coisas. Então vamos lá. No primeiro caso, eu tenho uma queda de 4 metros que gerou um fator de queda 0,4 e uma força de 1,06 kN. E no segundo caso, eu tenho uma queda de 2,4 metros que gerou um fator de queda 2 e uma força de 40 kN. O que eu concluo com isso? O fator de queda é mais importante do que o comprimento da queda. E que outro fator que influencia nisso é a elongação dinâmica do material no qual eu estou caindo. Uma corda dinâmica tem uma capacidade de elongação dinâmica muito maior do que uma fita de nylon e muito maior definitivamente que uma fita de Dyneema. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre escalada e que isso reflita em escaladas mais seguras para você e para os seus parceiros. Aliás, manda esse vídeo para algum amigo ou amiga que precisa saber essa informação.
Deixa aqui um like para eu saber que você gostou dessa informação. E também queria pedir para você comentar aqui que outros assuntos você gostaria que eu falasse sobre, né? Eu quero produzir conteúdo que faz sentido para as pessoas, faço com o maior gosto, com o maior prazer, e eu estou precisando do seu input. Né? Aproveita daí também e se inscreve, ativa notificações para você ficar sabendo se eu fizer o vídeo que você pediu. Um abraço, até a próxima.